promete algo bom para o povo. O que nós devemos entender nesta noite e frequentemente é que tem momentos em que nós passaremos na nossa vida de cenários ruins, mas também nós passaremos cenários bons. O que eu quero também mencionar para vocês é que no capítulo 20 do livro de Números, no verso 1, nós vamos ver que o povo de Israel, ele está em um cenário de deserto. Não é o primeiro cenário de deserto que o povo se encontra, mas porém é um deles que mais uma vez o povo ele está traçando e passando. Nós vamos ver que este deserto ele tem um nome, e a Bíblia diz que o nome deste deserto ele se chama Zim. Mas nós vamos ver que pelo povo de Israel traçar mais um cenário de deserto na sua vida, trata-se de uma vida de determinação, de uma vida de superação, de uma vida, muitas das vezes, de escolhas. Nós vamos ver que mesmo o povo de Israel está traçando um cenário de deserto, de dificuldade. Nós vamos ver que o próprio Deus colocou aquele povo naquele deserto. Então, embora nós devemos entender, queridos, nesta noite, é que tem cenário que nós iremos passar, mas sabemos que este cenário de deserto, a qual nós iremos passar, Deus, ele nos coloca no meio deste cenário. Mas nós precisamos entender, se é Deus que coloca o nosso cenário de deserto, Deus, ele tem um propósito. E nós vamos ver que mesmo sendo um cenário de dificuldade, mas mesmo sendo um cenário de dificuldade, e Deus ele tendo um propósito, o propósito de Deus é para uma escolha de edificação na nossa vida. E tem pessoas que muitas das vezes não entendem, mas porque, ó Deus, eu estou passando este cenário de dificuldade na minha vida, porque eu estou passando tanto problema na minha vida. Mas nós devemos entender que este cenário de dificuldade é um cenário em que Deus ele te coloca para que o seu propósito ele seja realizado. Embora, quando eu entro dentro do cenário da palavra de Deus, nós vamos ver que Deus, dentro desse contexto, Deus ele diz para o seu povo, dizendo: Moisés, o povo ele passa o deserto, o povo ele enfrenta a guerra, mas sabe-se de uma coisa, tudo isso é para que ele vinha se preparar para um cenário de dificuldade. Você entende que se nós não aprendermos com a lição da vida, se nós não aprendermos com a dificuldade, e se você não enfrentar ela e superar ela, você jamais vai dizer: eu sou um vencedor. E como vai ser a nossa geração futura, dos nossos filhos e dos nossos pais? E nós sabemos que em toda dificuldade, o pai senta com o seu filho e diz assim: meu filho, seja forte e corajoso, porque a lida da vida ela é dura, mas se você verdadeiramente lutar e superar, você vai ser alguém mais na frente. E nós vamos ver que nós devemos aprender com as lições da vida, mas porém, o cenário em que Israel se encontra é um cenário de deserto. Quantos estão entendendo? Glória a Deus. Nós vamos ver este cenário de deserto. O próprio Jesus Cristo, ele acompanha na sua vida. E nós vamos ver um certo contexto em que o próprio Cristo, após ele ser batizado nas águas, a Bíblia diz assim, que Jesus ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então nós estamos vendo que Jesus, ele vai ser levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser provado. Então nós sabemos que é o próprio céu provando o seu filho aqui na terra. E uma das perguntas eu já quero lançar para você nesta noite. Esse ano de 2025, Jesus ele te colocou no deserto e na prova para você ser provado, mas você está vencendo a prova? Você não precisa responder, mas o que eu quero lançar para
você é um cenário de meditação. Será se você está tentando ou passando em um novo tempo na sua vida dizendo: esse ano eu fui vencedor, ou você está dizendo: esse ano foi um fracasso para a minha vida. Fracasso não é você estar na prova, fracasso é você estar na prova, mas você ainda está lutando e superando aquilo que a vida te proporciona. Oh, glória a Deus. Nós estamos, queridos irmãos, vendo que o próprio Cristo, ele foi levado ao deserto para ser tentado. Mas quando nós damos continuidade a esse contexto, a Bíblia diz que Jesus, ele jejuava 40 dias e 40 noites, orando a Deus para que ele pudesse prevalecer no meio das provações. Mas a gente, muitas das vezes, vemos essa geração dizendo: eu sou um fracasso, eu não consigo superar, eu sou um derrotado. Mas para você ser um vencedor, você precisa ter uma vida de oração. Para você ser um vencedor, você precisa ser cristão. Para você ser vencedor, Deus precisa estar com você. Glória a Deus! Glória a Deus! Porque a Bíblia diz que sem Ele, nada nós poderemos fazer.